Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Vanessa Seabra e hoje nós vamos analisar Nós vamos analisar o relacionamento da Bela e da Fera, à luz da psicologia. Pode ser enriquecedora, considerando os aspectos simbólicos presentes na história. Vamos explorar as características principais desse relacionamento, com base em uma perspectiva profissional, com base no olhar da psicologia. O ponto que nós podemos observar é talvez uma síndrome de Estocolmo. Por quê? Porque muitas das vezes o relacionamento de Bela e Fera é associado à síndrome de Estocolmo, que é uma condição psicológica em que a vítima de abuso ou de sequestro desenvolve um vínculo emocional com seu agressor. No caso da Bela, ela teve sua convivência com a Fera, que ocorreu de uma forma num contexto de um confinamento, onde ela não tinha plena liberdade de escolha. No entanto, é importante observar que, no início, a Bela demonstra muita resistência e mantém sua autonomia emocional. Ela se recusa a ceder imediatamente às exigências da Fera e quer agir segundo o que ela pensa, segundo o que ela acredita. Mas em determinado momento, o vínculo entre eles começa a se formar. Parece que esse vínculo se baseia em mútuas mudanças, principalmente no comportamento da Fera, e não apenas na aceitação passiva da Bela. A Fera demonstrou observar a Bela, né, e ter algumas mudanças de comportamento. Embora a narrativa que nos apresenta esse conto, ela contém elementos que dinâmica do controle de submissão, a evolução do relacionamento sugere uma transformação genuína, reduzindo a ideia de que se trata de um caso clássico da síndrome de Estocolmo. Por quê? Porque ambos se apaixonaram, que ambos se transformaram, ambos quiseram crescer. A transformação veio de um crescimento mútuo. A relação entre a Bela e a Fera é essencialmente uma história de transformação dos dois. A Fera, ela representa pra gente uma figura de alguém emocionalmente ferida, cuja agressividade dela era uma defesa contra várias rejeições que ela já teve no passado. Ela precisava aprender a ter empatia, características que a convivência com a Bela despertou nela. Que a Bela se mostrava uma mulher empática, uma mulher carinhosa, caridosa. A Bela mostrou inação para enxergar além das aparências, mas não sem limite. Suas resistências iniciais à hostilidade da Fera é fundamental para estabelecer uma relação saudável. Ao longo do contexto da história, ele impõe limites que ensinam à Fera o valor da reciprocidade e do respeito. O crescimento que nós podemos observar é um crescimento emocional mútuo. É um elemento central, indicando que os relacionamentos podem promover transformações positivas, mas quando há esforço e disposição de ambas as partes, que foi o que aconteceu nessa história. Ambos se esforçaram para mostrar a sua melhor versão. Ambos se mostraram motivados a querer se aprofundar nesse relacionamento, a ter um relacionamento verdadeiro e dar o seu melhor para o outro e para si. Nós podemos destacar também a idealização e enxergar além das aparências. A Bela, ela demonstrou a capacidade de enxergar além da superfície e perceber a humanidade na Fera. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como uma projeção positiva. Bela vê o potencial de bondade e de mudança na Fera, motivando uma pessoa melhor. Um risco de romantização do comportamento abusivo se esse potencial de bondade não fosse acompanhado de mudanças reais no comportamento.
A Bela poderia correr o risco de perpetuar essa relação prejudicial, de perpetuar uma relação que não trouxesse a ela segurança, proteção emocional, apoio físico, material. A narrativa da Bela e a Fera, ela funciona como uma metáfora para mostrar a importância de equilibrar a idealização com a realidade. Relacionamentos saudáveis, eles dependem de ações concretas e não apenas de expectativas. Porque muitas vezes a gente põe expectativas nos outros. Expectativas que às vezes eles nem nos ofereceram. Nós que projetamos. Na história da Bela e da Fera, existe uma dinâmica de poder e controle no início. A Fera, ela exercia um controle sobre a Bela, mantendo-a presa no castelo contra a vontade e criando um elo de poder desequilibrado. No entanto, a Bela rapidamente assumiu uma postura assertiva, resistindo às tentativas de intimidação da Fera. A Fera, ao perceber que essa abordagem inicial não estava dando certo, que ela era inadequada, gradualmente ela foi mudando o comportamento. Começou a ser mais respeitosa, mais compreensiva, mais amigável. Esse desequilíbrio inicial é ocorrido pela evolução do relacionamento, mas reflete um início problemático, que na vida real poderia ser muito perigoso para as mulheres, muito perigoso para os envolvidos. Às vezes não percebemos os momentos e os problemas que vamos enfrentar num relacionamento. Os valores centrais de um relacionamento que a história nos transmite como lições importantes são muitos. Podemos observar que a mudança é possível, mas precisa ser genuína. A transformação da Fera só ocorreu porque ela estava disposta a refletir sobre seus erros e mudar. Ela mesma se mostrou insatisfeita, percebeu que o que ela estava fazendo não era legal. E outra coisa, autonomia em um relacionamento é fundamental. A Bela nunca perdeu sua individualidade, mesmo num ambiente controlado. O amor entre eles, o amor foi construído. O vínculo entre os dois não foi instantâneo. Ele se desenvolveu a partir do convívio e do respeito. De um ponto de vista psicológico, o relacionamento da Bela e da Fera é complexo e reflete nuances importantes sobre o crescimento emocional, a mudança e o poder. Embora essa história tenha aspectos que poderiam ser problemáticos na vida real, ela oferece também um modelo de transformação, baseado na empatia e no respeito mútuo. Na prática, entretanto, relacionamentos saudáveis exigem mais equilíbrio desde o início, sem depender de ressignificações. Ressignificações essas de comportamentos abusivos. Se a narrativa fosse vista por um terapeuta de casais, o foco estaria na transformação autêntica e no respeito pela autonomia individual, destacando que o potencial de mudança deve ser uma escolha interna, não uma imposição externa. A Bela mostra para nós o quanto é importante mantermos a nossa postura, as nossas crenças, as nossas idealizações. A Bela nos mostra como, diante de vários fatores adversos, é possível ser feliz.